Olá! Nesta aula, nós vamos ver quais são os elementos da anatomia sutil. Vamos fazer uma abordagem panorâmica antes de aprofundarmos em cada um deles em outras aulas, tá certo? É muito importante você entender os mecanismos do sistema energético e suas implicações, já que o seu bom funcionamento é o que vai ditar se nós estamos ou não em equilíbrio, se estamos ou não saudáveis, se estamos ou não em harmonia, tá certo? Bem, para começar, vamos definir o que é energia sutil e entender que a energia sutil não pode ser identificada nem medida com os recursos científicos disponíveis, pelo menos até o dia de hoje. O conhecimento da energia sutil faz parte das ciências ocultas. E não é porque se trata de algo sobrenatural ou assustador, não é nada disso. A energia sutil pertence ao campo das ciências ocultas porque o acesso a esse conhecimento acontece pelas vias diferentes das convencionais, diferentes dos sentidos físicos. Evidentemente, temos alguns instrumentos capazes de identificar certas características da aura, mas ainda estamos engatinhando nesse sentido. Como eu já falei em outras oportunidades, particularmente eu não gosto de misturar os dois campos, a ciência convencional e as ciências ocultas. Na minha experiência, a tentativa de justificar as questões do campo sutil, do campo espiritual, através da ciência, acaba surtindo o efeito contrário. Os cientistas acabam descredibilizando as terapias holísticas por isso. E as pessoas comuns que tenham um senso comum, algum conhecimento das ciências também. Então, pelo menos por enquanto, cada um tem o seu lugar. Dentro dessa perspectiva das ciências ocultas, vamos dizer que a energia é informação que vibra. E as energias vibram em diferentes frequências. E as oscilações da energia geram mais energia. E como tudo é feito de energia / informação, temos diferentes níveis de energia. Vamos entender melhor essa informação, vamos entender melhor tudo isso. A energia, então, como nós já vimos, é informação. E o que significa informação? A palavra informação vem do latim informare, que significa modelar, dar forma, formar. Se energia é informação, então a energia é o que dá forma, é o que modela, ou seja, tudo e todos somos moldados pela energia. E como isso acontece? A energia oscila e vibra. O que significa oscilar? Oscilar é se deslocar de um lado para o outro a partir de um ponto de equilíbrio. É como o movimento de um pêndulo. E quando a energia oscila, ou seja, se desloca como um pêndulo, isso gera o quê? Vibrações. E o que são as vibrações? São movimentos repetitivos. Então, a energia pode oscilar e vibrar em diferentes velocidades. E quando isso acontece, é o que nós chamamos de frequência. Então, ela oscila e vibra em frequências mais baixas ou oscila e vibra em frequências mais altas. Como estamos feitos de energia, a frequência com a qual as energias oscilam e vibram é o que vai definir a nossa individualidade. Ou seja, cada coisa, cada lugar, cada situação, cada pessoa vibra de uma forma exclusiva. Quando duas pessoas vibram em uma frequência semelhante, então nós afirmamos que existe uma afinidade ou uma ressonância entre elas.
mas cada uma tem a sua própria vibração. É como uma impressão digital. Outra coisa que acontece quando a energia oscila e vibra é que ela gera mais energia. Quanto mais rápido vibra e oscila a energia, mais sutil ela é. E quanto mais devagar vibra a energia, mais densa ela é. E as energias sutis se movimentam em uma frequência muito alta. Elas se movimentam com uma frequência tão alta que somos fisicamente incapazes de ver. É tão alta que elas conseguem atravessar o tempo e conseguem atravessar o espaço. E essa capacidade que as energias sutis possuem de atravessar o tempo e atravessar o espaço é chamado de contínuo espaço-temporal. Essas energias sutis que vibram tão alto e viajam nesse espaço-tempo podem ser utilizadas. Quando fazemos uma leitura de aura, temos acesso a essa energia. Somos capazes de acessar informações à distância, já que essas informações superam as barreiras do tempo e superam as barreiras do espaço. Quando uma pessoa é terapeuta holística e trabalha com as energias, ela pode acessar essas informações /energias. Ela pode aplicar as energias sutis no tratamento dos seus consulentes. E é assim que agem as terapias holísticas. Aplicando informações de frequência elevada para gerar transformações no sistema energético do consulente, fazendo com que esse sistema entre em ressonância com a energia da saúde, com a energia do equilíbrio, com a energia da prosperidade, seja lá qual for a questão que o terapeuta holístico que nós estivermos tratando. E como eu disse agorinha, ainda não temos aparelhos efetivos capazes de acessar a energia sutil. Os poucos que nós temos ainda são rudimentares, mas nós sim podemos acessá-las. Afinal, estamos em uma constante interação energética, não é verdade? Evidentemente, algumas pessoas são mais conscientes do que outras. Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, embora a informação e a habilidade estejam disponíveis para todos, sem exceção. E graças a essas pessoas conscientes e sensíveis, nós podemos conhecer a existência das energias sutis, como conhecemos hoje, e desenvolver nossas próprias percepções extrasensoriais para sentir, na própria pele ou na própria energia, como funcionam essas informações, essas energias sutis. Algumas pessoas ao longo da história da humanidade usaram sua sensibilidade de forma excepcional e foram elas que nos permitiram conhecer a nossa origem sutil. E é graças a elas que hoje sabemos que a origem das doenças, das dores e dos desequilíbrios se encontram na anatomia sutil. Vamos entender melhor essa afirmação. Bem, nós vimos que o comportamento da energia gera mais energia, certo? E vimos que quanto mais baixa é a velocidade ou a frequência com a qual a energia vibra, que acontece, mais densa é essa energia. E quanto mais alta é a velocidade ou a frequência com que essa energia vibra, mais sutil é a energia. A matéria, então, é energia de baixa frequência. Nosso corpo físico é, então, energia de baixíssima frequência. No entanto, a matéria é o fruto das estruturas sutis. Como assim? Antes de existir algo material, primeiro precisa existir uma ideia, um pensamento. Essa ideia, esse pensamento, quando ainda está na mente, é energia de vibração alta.
Quando materializamos nossa ideia, ela se transforma em energia de baixíssima vibração. É esse o mecanismo que as pessoas que materializam conscientemente acessam. Eu falo que materializam conscientemente porque todos nós materializamos. Porém, muitos materializam sem perceber. Materializam em um processo inconsciente. Compreender esse mecanismo nos ajuda a entender que as doenças e os desequilíbrios, antes de se materializarem no corpo físico, acontecem primeiro no plano sutil. Então, quando nós fazemos uma análise da energia sutil da pessoa, é possível identificar pontos energéticos desarmônicos. Esses pontos desarmônicos, se eles se prolongarem, podem se materializar em doença em algum momento da vida da pessoa, se ela não mudar o seu padrão energético. E o mais impressionante de tudo é que quando nós temos conhecimentos da anatomia sutil, sabemos identificar questões, comportamentos, emoções e pensamentos da pessoa que podem ser a raiz dessa doença que está prestes a se instalar no corpo físico. Então, precisamos conhecer a nossa anatomia sutil, o nosso sistema energético, tá certo? Afinal, essa é a energia que a aura emana e que nós vamos acessar quando fizermos uma leitura de aura. Temos os corpos sutis, os chakras, temos a aura, os meridianos e os nadis. Na próxima aula, nós vamos falar sobre eles, mas antes precisamos compreender quais são suas bases. Então, vimos que temos uma anatomia sutil, formada por energia sutil de altíssima frequência, certo? Se estudarmos os corpos sutis, por exemplo, vamos ver que a quantidade e o nome deles variam dependendo da fonte em que você beber seus conhecimentos. Mas, sem importar a escola, todos estão de acordo em algo. Vamos entender esse consenso. Nós vamos dizer que temos 7 corpos. Um deles é o físico e os outros são os sutis, os outros 6. Para compreendê-los, precisamos compreender que coexistem diferentes dimensões num contínuo espaço-tempo, ou seja, no tempo e no espaço. Aqui é aqui, mas também é outro lugar. É presente, mas também é passado e também é futuro. Uma loucura! Tudo isso existe ao mesmo tempo, no mesmo espaço e em diferentes vibrações. Existem dimensões mais sutis em diferentes níveis. E as dimensões a dimensão que nós conhecemos é a mais densa. É essa que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos físicos. E, como eu disse, aqui onde estamos, numa dimensão material, coexistem dimensões em diferentes vibrações. Ou seja, aqui e agora, onde nós estamos, onde você está, também existem outras dimensões mais sutis. Para cada plano ou dimensão, existe um corpo que tem ressonância com ele. Lembra o que era ressonância? É afinidade energética. É ter energias que vibram de forma semelhante. Então, cada corpo é feito de energia mais ou menos sutil. Se a sua dimensão também for mais ou menos sutil, ela é mais ou menos sutil. Por exemplo, nós estamos em um plano físico e para viver as experiências dessa dimensão física, precisamos de quê? Do nosso corpo físico. Resumindo, assumimos para fins didáticos que temos 7 corpos. Cada corpo tem sua própria energia. O corpo físico é o mais denso de todos. Os outros 6 variam em densidade. Alguns são mais sutis que outros. E cada corpo tem sintonia ou ressonância com uma determinada dimensão. Na próxima aula, veremos cada um deles. Até lá!